Se você gostaria muito de ter o seu cantinho gamer, mas você não consegue porque tem pouco espaço, ou porque não tem organização, ou porque tem pouco dinheiro, eu acho que isso é uma péssima desculpa. Eu também tinha um espacinho aqui que não era muito grande e que também não tinha um orçamento muito grande para fazer, mas a gente conseguiu sair disso para isso. E eu acho que eu vou dar umas dicas para vocês de como vocês podem fazer isso, mostrar um pouquinho do que a gente fez com pouco espaço e gastando relativamente pouco dinheiro, a gente conseguiu um espacinho gamer, por assim dizer. Exceto pelo fato que falta um pouco de RGB. Mas eu vou passar para vocês aqui o que eu fiz na transformação desse cantinho estilo Henry Cavill para um cantinho gamer. Então, se você está interessado, vem comigo. Uma das partes mais difíceis depois de montar o seu PC é conseguir um lugar para pôr o seu PC. Muita gente coloca onde dá. E a gente viu muito isso no Fritando o Setup dos Inscritos, onde a galera põe simplesmente onde dá, seja no corredor, seja em cima de uma máquina de costura, seja em cima de uma mesa de boteco, qualquer lugar que der. Teve um cara que colocou até no andador da avó. Mas em qualquer lugar que seja possível você acaba se alocando, porque é o de menos, afinal você já conseguiu o mais difícil, que é o tão sonhado PC. Mas aí vai passando o tempo e você fala, talvez aqui não seja o melhor lugar, talvez não seja tão confortável. E eu até queria um espacinho diferente, mas eu não tenho grana e nem tenho espaço para poder montar isso. Mas dá pra gente fazer uma grande transformação sem gastar tanto dinheiro assim. Eu peguei aqui um cantinho no nosso recanto do interior, onde a gente tem um espaço que não era exatamente muito gamer, ou muito ergonômico, ou muito organizado. E resolvi dar um tapa aqui, dando uma olhada em algumas dicas que vocês passaram, inclusive para o nosso estúdio. E aí eu resolvi aplicar aqui onde é possível, onde eu não vou precisar, de repente, mudar repentinamente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez no nosso cantinho gamer. Então dá uma olhada aqui que eu vou passar quais foram as peças, ferramentas, qual foi o passo a passo e qual foi a ideia para a gente conseguir dar uma ajeitada aqui. Então dá uma olhada. Bom, então como vocês estão vendo aqui, ficou um espacinho legal, a gente conseguiu alocar o PC, conseguiu alocar monitor, teclado, mouse e sobrou até um espaço para notebook, para algumas tralhas ali no canto também. E a gente teve aqui basicamente uma mesa, exceto pelo fato de que ela não é uma mesa porque ela não tem uma perna. Ela é meio perneta. Mas basicamente a gente fez uma mudança aqui, a gente tirou a cortina estilo casa da avó do Henry Cavill, ou Henry Cavill, não sei como que chama esse cara, enfim, do Superman. E a gente conseguiu fazer aqui uma mudança razoável no visual, né, galera? Então acho que isso daqui é um dos pontos principais. E não foi só por questão de estética, foi por questão de praticidade e talvez por questão de segurança. Para quem mora em alguma casa que tenha cortina, aquelas cortinas de pano até embaixo, não é uma boa ideia, principalmente por conta daquilo ali. Você ter cabos, computador, calor, não é uma combinação muito segura com cortinas de tecido, ainda mais tecido sintético. Se bem que qualquer tecido é uma péssima ideia. Tá pegando fogo, bicho! Essa persiana é um pouquinho grande, na verdade, eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu gosto muito disso, isso tem lá no estúdio e como vocês podem ver, ela ficou um pouquinho grande até, né? Atrás a gente tem... Ai, bati no canto da cama! Aqui a gente tem uma janela normal, não sei qual que é o nome disso, não sou especialista em janelas, não é o Loki Janelas aqui, ou Loki Construção Civil, mas a gente tem uma janela normal e eu decidi colocar uma cortina maior, justamente para dar um visual mais bacana aqui, para não ficar só aquela cortininha aqui, mas você pode optar por uma cortina menor dessas venezianas, não, persianas, e você pode colocar uma que seja só do tamanho da sua janela, isso vai diminuir o custo e vai ser prático do mesmo jeito, porque aqui embaixo ela acaba terminando no limite, né, e ela vai ficar fixa, ela vira quase que um painel e muda a cara da sua parede, inclusive se tiver algumas imperfeições ela acaba até escondendo, então quando tá calor você deixa aberta a janela, você pode ajustar, abrir um pouquinho, conforme o sol atrapalha, você pode abrir e fechar, enfim, uma excelente cortina, depois você pode recolher ela toda pra cima, eu não vou fazer isso porque requer duas mãos, e eu não consigo fazer direito nem com as duas mãos, mas tem um manual, não é tão complicado. Essa cortina é relativamente fácil de instalar, não é muito fácil, mas é relativamente fácil de instalar, ela tem só 3 pontos de apoio, que são umas travinhas que você prende na parede, com umas buchinhas que já acompanham, tudo sem problema, e você faz a instalação, coloca a cortina e fecha essas 3 travinhas que estão lá em cima. Eu vou passar o preço para vocês no final de quanto ficou todo o setup, mas assim, umas dicas para você colocar essa cortina. Faça a marcação, de preferência pegue um nível, é aquela ferramenta que você pode ter visto, talvez não saiba para que serve, eu demorei alguns anos para entender. Tem até aplicativo de celular. Mas é muito boa, você faz com nível a marcação e tenta, obviamente, se manter o mais próximo dos furos possível. E depois você
faz o encaixe da cortina. Não tem muito segredo para instalar essa cortina. Essa foi uma grande mudança, eu gostaria de poder mostrar mais para vocês, mas eu estou exatamente no limite do quarto. Ele esconde bastante a luz, fica pouca coisa na luz do fundo, não entra luz dentro do quarto, o que é bom, por exemplo, para monitor ou para você ser antissocial e não querer ver o bendito sol. Beleza, essa foi uma das alterações importantes, mas essa aqui é sem dúvida a alteração mais importante que a gente fez. Como vocês viram, é uma mesa, mas não é uma mesa, então obviamente ele é um balcão. Mas vocês também não estão vendo as mãos francesas ali, que eu acho a coisa simplesmente mais horrorosa do mundo, aquelas mãos francesas de prateleira. E a gente optou por fazer uma coisa diferente aqui embaixo. Primeiro, a gente colocou aqui, usou um MDF, tá? Então isso aqui é um MDF branco, óbvio, né? Dá pra ver, não sei, tá tanto reflexo de amarelo aqui que talvez não dê. Esse MDF aqui, ele já tem esse acabamento na lateral, então não fica aparecendo o MDF, e ele foi feito sob medida. Esse MDF, pra vocês terem uma ideia, tem 2,5 metros, né, de extensão e 60 centímetros de profundidade. Por que eu coloquei os 60 centímetros e por que essa medida? Eu quis colocar de parede a parede para ocupar todo o espaço, porque se você coloca em em algum canto aqui, pode acabar inutilizando da mesma forma, ainda que esteja livre, ali fica bem difícil você fazer alguma coisa. E depois tem alguns upgrades que dá para você fazer que eu vou comentar depois. Mas enfim, essa MDF foi cortada, então eu pedi pro marceneiro fazer. Eu pedi aqui no interior, eu não sei quanto que vai custar na sua cidade, depende muito do bom humor e da condição financeira do marceneiro, porque não é só o preço do material, é mais quanto ele tá querendo cobrar por perder um tempo para cortar essa madeira aí para você e colocar essa fitinha, que deve dar muito trabalho, mas enfim, a hora do marceneiro é meio cara mesmo, né? Então a gente colocou isso aqui, basicamente é isso a mesa, galera, não tem muito segredo, eu não fiz furos, tá? Eu não fiz furos para passar cabos, mas vocês estão vendo que os cabos estão mais ou menos escondidos, se você não olhar aqui. O que a gente fez aqui, galera? A gente usou esses suportes aqui, que parecem uns pés de mesa, mas não são pés de mesa, eu garanto para vocês, tá? Isso aqui são suportes, né? Eles são mãos francesas, praticamente mão francesa invisível. Eu não sei qual que é o nome exatamente, deixa eu ver se tem o nome. Não tem o nome. Mas enfim, é uma peça que é utilizada para fixar mármore. Então, como vocês podem ver, tem uma lá, uma no meio e uma na ponta. Não está exatamente na ponta, eu dividi aqui o espaço, né? Então eu dividi aqui em alguns quadros, coloquei uma no meio, né? Eu dividi em 4 a parede e coloquei nas emendas, tá? Acho que foi isso, não lembro também, porque eu não tenho o meu AutoCAD que eu usei para fazer isso. Mentira, eu não usei porra nenhuma de AutoCAD. Então a gente colocou aqui as medidas, né? A gente mediu mais ou menos 30 centímetros de folga da lateral. Tá bem espaçado, bem distribuído o peso. Galera, são 60 quilos que aquele suporte aguenta. A gente teve um pouquinho de dificuldade com isso aqui por características da parede. A gente deve ter pego, sei lá, concreto, alguma coisa, e acabou desviando um pouco. Então eu aconselho que você, antes de furar, você tente procurar se não tem nenhuma coluna, ou principalmente se não tem nenhum conduíte, nenhuma canaleta elétrica passando por ali, tá? Então, se você não tem muita experiência com isso, é bom você tomar cuidado com esses detalhes. A gente colocou os três, simplesmente colocou a tábua em cima. Você fala, mas vocês prenderam? Vai cair? Não, a gente não prendeu, porque o próprio peso dos produtos acaba segurando, a mesa tá bem firme. O que a gente fez? A gente colocou dupla face, e nessa dupla face a gente simplesmente sentou a mesa em cima. Por incrível que pareça, tá nivelada essa mesa, eu fiquei muito surpreso, né? A gente terminou aqui e falou, não é possível, e o pior é que tá nivelado. Esse aqui do meio acabou entrando um pouco torto, por conta desse parafuso que não ficou legal, ele acabou entrando um pouco torto, falei, bom, vai desnivelar. No fim acabou não desnivelando, porque a gente tirou o nível, inclusive, dos suportes, então a tolerância foi pequena. Daria para colocar um PC muito mais pesado mesmo, tipo, daria para colocar o PC do patrão, né, que a gente montou, se você não viu, dá uma olhada lá no canal. Daria para colocar o PC do patrão e colocar mais peso aqui, galera. Como que eu fiz para passar os cabos? Como vocês viram, tá um pouco desorganizado aqui ainda, mas tá relativamente arrumado. Eu vou fazer um upgrade aqui, depois eu vou trazer para vocês o que a gente vai fazer. O que a gente fez aqui? Ao invés de a gente encostar na parede e furar, nós deixamos o espaço especificamente para passar os conectores. Então deixamos uma folga de 3,5 cm. Aqui na lateral tem só uma pequena folga, porque a gente pediu para cortar com uma folguinha, porque senão fica difícil você encaixar, né, a madeira. E se você precisar passar alguma coisa pela lateral, você ainda tem um espacinho. Você pode aproveitar também e fazer uma extensão, né, já com a fiação correta, passar uma fiação e deixar uma tomada ali embaixo, ou um filtro de linha ali embaixo, para que você possa conectar todos, de preferência no meio da mesa, se você for utilizar toda a extensão da mesa como a sua bancada. Para fechar, a gente trouxe aqui uma cadeira também, essa cadeira que eu já mostrei para vocês no canal e que não é das melhores, honestamente não é uma das melhores, não tive uma experiência muito boa. Aproveitando, eu vou fazer aqui um mini review depois de um ano. Eu vou mostrar para vocês quais são os problemas que eu encontrei. Primeiro, o nível de ruído, né? Isso é meio comum nessas cadeiras.
O encosto tá um pouco solto, né? Quer dizer, ele tem um jogo, ele não tá solto, mas ele tem um jogo. Essa espuma cedeu demais, né? Muito, cedeu muito. O corvinho em si tá aguentando, né? Eu não cheguei a ter um uso tão, enfim, excessivo dela. Tá aguentando bem até, não tá descorando, desbotando nem nada. Devagarzinho ele começa a desbotar em alguns pontos, fica mais escuro. E se você passar produtos muito agressivos, obviamente vai acabar com a cadeira. A espuma aqui ainda tá boa, né? Mas essa aqui especificamente cedeu bastante. Então assim, esse foi um dos motivos que eu não gostei muito. Ela também não é muito ergonômica, apesar dela ser confortável. No geral eu acho que pro preço dela não tá ok. Sabe, por uma cadeira do preço que ela custava na época, que não era barato, não lembro qual é o preço, não tá ok, tá ok? O que é bem importante, antes que eu esqueça, a altura. Qual altura eu coloquei do chão? Você pode colocar a altura que você quiser, é óbvio, mas eu recomendo que você utilize 75 centímetros ou 74 centímetros e meio, que é a medida padrão das mesas. Se você procurar nas mesas na internet, você vai notar que a maioria das mesas tem essa medida. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Como fica? Na altura da mesa. Também recomendo que se você for colocar o monitor, tenta subir o monitor para ficar na altura dos seus olhos aqui, né? Para você não ficar olhando para baixo. Esse monitor eu não posso mudar de localização porque é também uma TV, na verdade ele é um TV monitor, enfim, a gente usa para assistir séries, jogar e ele fica centralizado no quarto. Antes que eu me esqueça, é muito importante também, tire medidas, tá? Antes de fazer qualquer coisa, você, não vai dar porque não tem espaço. Aqui visualmente parecia que não ia dar. Não vai dar não. E aí eu tirei as medidas, eu falei, tá, 60 centímetros para mesa, mais um espaço para cadeira, lembrando que você só precisa do espaço da cadeira para você se movimentar. A vantagem de não ter nada embaixo é que você pode encostar a cadeira, tipo, literalmente encostar a cadeira, como vocês viram, e sobra espaço para um corredor para você passar. Então, quando você tem um espaço reduzido, você tem que aproveitar da melhor forma possível. E aí você fala, Robson, mas não dá para eu fazer isso porque eu não posso furar a parede ou eu não consigo fazer dessa forma. O que você pode fazer, que foi uma das ideias que a gente teve aqui? Você pode usar cavaletes. Dependendo do modelo, aguenta até 150 kg cada cavalete. E se você, mas eu não tenho nenhum serralheiro, não consigo, você pode usar uma porta. Literalmente uma porta, vocês já devem ter visto isso em milhares de lugares. Aqui estava em torno de R$140 uma porta de 60 por 2,20, eu acho que 2,20 é a medida, ou 2,10 é a padrão. Coloca a porta, 2 cavaletes, ou você pode usar a porta e colocar os suportes também, que vai aguentar tranquilamente. Tanto o tamanho da mesa quanto a profundidade, né, tanto de largura quanto de profundidade, vai depender do espaço que você tem aí. Você pode fazer até um pouco mais reduzido, mas quanto mais reduzido, mais com a cara no monitor você vai ficar, e não é a melhor escolha. Essas são algumas alternativas, e mesmo para cá, se você falar, mas eu não posso simplesmente inutilizar uma parede do meu quarto, porque eu preciso colocar guarda-roupa, eu preciso guardar minhas coisas, eu preciso guardar minhas tralhas. E o próximo upgrade a se fazer é encaixar um móvel, por isso que eu deixei essa sobra, né, e um espaço. Você pode encontrar móveis, gaveteiros, como eu coloquei, por exemplo, lá no estúdio, para suportar o peso, e eu tenho sérias dúvidas sobre a sustentação, porque esses móveis, vocês sabem, é feito daquele jeito top. Então eu realmente não sei se é uma boa escolha. O Luigi fez, dá uma olhada lá no canal dele, o Luigi montou, ficou bem bacana. Outras coisas que precisamos fazer aqui é colocar um pouco de RGB, eu deixei esse espaço porque dá pra gente colocar uma fita RGB, tá faltando bastante RGB, mas esse é só o nosso setup do interior quando a gente vem para relaxar, e agora a gente tem um espaço aqui para conseguir trabalhar. Quando eu venho para cá também preciso trabalhar, e para conseguir jogar e para conseguir apoiar todas as minhas tranqueiradas. Agora tem espaço para colocar um pouco dos meus action figures, ou dos meus hominhos. Então se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário. Diga se você quer ver mais vídeos desse tipo, onde eu sozinho, sem ajuda de absolutamente ninguém, exceto do meu pai, que fez boa parte do trabalho. Deixa aí nos comentários e diga se vocês querem ver também a evolução do setup, onde a gente vai dar uma ajeitada ali na parte de baixo da mesa, dar uma ajeitada naqueles cabos e dar uma mexida também no nosso PCzinho da roça aqui. Deixem sugestões para quem tá montando também o seu cantinho, para quem quer organizar ali, deixem sugestões para quem quer montar, não tem muita grana para ajeitar o seu setup, deixa aí nos comentários. E quem ficou até o final, o preço final para vocês é R$250 da persiana, é o mais caro, disparado, R$100 da mesa, e R$30 de cada um dos suportes. Então, não ficou até o fim do vídeo, não sabe quanto custa. E a gente se vê por aqui, se você se inscreveu. Valeu, falou e até a próxima.